Pesquisadores estão explorando uma área de gelo e quando vêm descobrem uma geleira que era da época da Era do Gelo. E quando eles olham essa geleira, tem simplesmente uma mulher congelada lá dentro. Eles falam pra contatar a corte arcana, mas do nada essa mulher começa a falar. Poxa vida, já se passaram 1000, 2000 anos? Acho que talvez eu tenha dormido demais. E então ela fala pro pesquisador que é uma antiga deusa e faz um pedido pra ele, que é pra trazer o melhor jogador dessa era pra ela. Então a gente volta pra atualidade desse mundo e vê que tá rolando o jogo dos deuses, que é basicamente um humano desafiando algum deus. E essa é a realidade desse mundo. O negócio passa até em streaming. E dessa vez a gente tá, pelo jeito, enfrentando 3 deuses, só que a gente perdeu as 3 batalhas. 69 apóstolos desistiram. É o que eu falo, é muita mídia e pouco futebol, cara. Então aparece o nosso protagonista, que parece que ficou 6 meses fora e fala que ele precisa ir, pois ele também é um dos desafiadores. E parece que ele é bem famoso, pois o pessoal reconhece ele na rua, até fala que o nome dele é Fei. Não que o nome dele é feio, tipo, é Fei mesmo o nome dele, Fei, F-A-Y. Então o Fei entra no lugar dos desafiadores e todo mundo fica impressionado que ele tá de volta. Até uma mulher chega e fala, caramba, não o vejo há 6 meses. E nos é revelado que ele passou 6 meses fora porque tava procurando uma garota. Uma garota de cabelo vermelho que ensinou ele a jogar no passado. Então ela, que é a gerente do lugar, fala pra ele acompanhar ela até o 17º andar. E ela fala pro Fei que tem uma garota que ela queria que ele conhecesse. Uma garota que pediu pra trazerem o melhor jogador dessa era pra ela. E esse não podia ser ninguém mais, ninguém menos que o Fei. E a gerente conta, né, que essa garota, que é a deusa do começo do episódio, no passado tava brincando de um jogo de pega-pega contra os humanos, só que enquanto se escondia, acabou dormindo numa geleira. E passou pela Era do Gelo inteira, um total de 3000 anos. E que ela é o avatar do fogo em forma de dragão. Uma ex-deusa que teve seus poderes enfraquecidos. Mas mesmo assim é muito poderosa, então eles não podem enfurecê-la. Pois em apenas 1 hora essa cidade podia desaparecer do mapa e virar cinzas. E quando eles chegam de elevador no andar, ela simplesmente fala que o Fei é quem vai ter que ficar de olho nela. A gerente quer saber o motivo pelos quais os seres espirituais, os deuses, desceram na Terra. E ele é o mais apto para esse trabalho porque ele simplesmente não morre, pois ele possui o Arise. Então a deusa aparece e do nada vem na mente dele a imagem da mulher que ele estava procurando de cabelos vermelhos. E então a gerente apresenta ele pra deusa falando que ele é o melhor jogador. Desde que ele debutou há 3 anos, venceu 3 jogos contra os deuses. E o nome dessa deusa é Leolesha. Então a Leolesha já vai pra cima dele querendo começar um jogo. Ele fala, não é melhor a gente se apresentar? E ela fala, não, vamos nos apresentar por meio de um jogo. O jogo de início parece ser basicamente um jogo da memória de apresentação, onde tem vários pares de carta com nomes como nome, sonho, hobbies, e as regras seriam as mesmas coisas da memória com baralho normal. Ou seja, se você consegue pegar o par da carta, as 2 cartas, como por exemplo se for cidade natal, você pode perguntar a cidade natal da pessoa. E então o Fei fala pra ela embaralhar as cartas de novo, pois seria injusto, pois ele decorou todas as posições das cartas naquele pouco espaço de tempo que ela estava apresentando o jogo. Ela fica impressionada e ele fala que no passado uma pessoa treinou ele até a morte com jogos. Aí então a solução que a Leolesha acha é fazer todas as cartas flutuarem e ficarem girando e embaralhando o tempo todo, em vez de botar numa mesa tradicional. E o Fei percebe que elas até se movem em órbitas e velocidades diferentes. E nem a Leolesha consegue adivinhar onde está cada carta. Basicamente um jogo de memória em 3D. Mas a Leolesha quer adicionar outra regra, uma regra especial, é a regra de turno único absoluto. Porque num jogo da memória comum, quando você pega um par, você pode ir de novo tentar buscar outro par, né? Mas nesse jogo não vai ter isso. Então se você pega um par, você não vai poder ir de novo. Mesmo se você acertar o par, é a vez da outra pessoa depois. E o Fei percebe que isso daí então não vai ser um jogo de memorização. E então eles começam o jogo. E a gerente tá acompanhando lá da sala dela. O Fei começa e ele não consegue um par de primeiro, ele pega tipo sanguíneo e cidade natal. Ele até questiona se deuses têm sangue e ela resolve responder falando que é mais quente do que lava. Se cair só uma gota já derrete o prédio inteiro. E se ele quiser saber mais, ele vai ter que conseguir as 2 cartas de tipo sanguíneo. E então ela se apoia na mesa, aparece o decote dela e nosso protagonista já fica todo vermelho. E a Leolesha até fala que os deuses não entendem muito bem o conceito de roupas íntimas. Ou seja, ela tá sem roupas íntimas. Ele fala que ele não consegue se concentrar, mas ela não liga. Então ela escolhe 2 cartas e pega nome e cidade natal. Aí ela fala pro Fei que agora ele já conseguiu as 2 cartas de cidade natal. Será que ele consegue falar onde eles estão? Então ele fala exatamente onde estão as 2 cartas e pega elas. Ela fica impressionada e começa a explicar de onde os deuses vieram, que é de Elementos, o lugar que os humanos chamam de reino espiritual superior. Onde os deuses vivem, os humanos precisam de uma porta especial para entrarem. Os deuses desse mundo são sedentos por jogos. Eles estavam entediados uma época e deram Arises para os humanos, para que os humanos pudessem desafiá-los em jogos. Os humanos que recebem o Arise se tornam apóstolos, e os apóstolos têm a permissão de desafiar deuses em jogos, pois eles recebem poderes sobre-humanos ou mágicos e podem desafiar os deuses em batalhas de sabedoria.
E todos esses jogos acontecem em elementos. E o prêmio de se você ganhar de um deus é que você vai usar parte do seu Arise no mundo real. Ou seja, quanto mais você ganhar, mais do seu Arise você vai poder usar no mundo real. Pois esse mundo não é normal. Esses poderes são extremamente importantes para explorar esse mundo, já que 93% desse mundo ainda não foi explorado. Tem dinossauros, escorpiões gigantes e tudo. E se o apóstolo perder 3 vezes, ele perde o seu direito de jogar. E eles zeram o jogo se algum apóstolo conseguir 10 vitórias contra os deuses. Então eles receberiam a celebração, mas como ninguém ainda conseguiu fazer isso, eles não sabem o que é isso. Então voltamos pro jogo dos dois, e a Leolesha consegue a duplinha de cartas de nome. E pergunta o nome do Fei, que o nome completo dele é Fei Tel Philos. Ela até pergunta o apelido pra ele e ele fala que todo mundo só chama ele de Fei. Então ele percebe que com essa perguntinha do apelido ele pode fazer várias outras perguntas se tirarem outras cartas. Esse jogo na verdade só parece ser um jogo de apresentação, mas na verdade é um jogo de quantas perguntas você consegue pensar com as cartas que você tirou. Então passa um pouco de tempo e dá pra ver que ele conseguiu mais algumas cartas enquanto ela só ficou com as 2. E na vez dela agora ela pega 2 cartas em branco, ou seja, coringas. Quem pegar essa carta pode perguntar o que quiser. Então, ela que tá toda amigável, do nada faz uma cara séria, ativa o olho laranja dela, parece que tá pegando fogo e pergunta: humano, qual o verdadeiro motivo pra você tentar se aproximar de mim? Nisso ele fica com medo e percebe que ela é realmente uma deusa genuína. Mas ele consegue ficar calmo e fala que o objetivo dele, sinceramente, é ficar de olho nela, na Leolesha. Aí a gerente que tá observando tudo fica desesperada, falando que se ele revelar isso, a cidade vai virar cinzas porque a deusa vai ficar enfurecida. Mas a deusa gostou dele porque ele jogou com ela e é um humano sincero, é um bom humano. Ela até fala que vai começar a chamar ele de Fei e que ele pode chamar ela de Lesha, em vez de Leolesha Sama. Então a Lesha pega as cartas dele, que foi Sonho, Cidade Natal e Hobby, e fala que desde o começo ele nem queria ganhar dela. Ele fala que a natureza desse jogo é que mesmo que você se lembre da carta, você não pega ela. Porque isso não é um jogo da memória normal. Tipo, ele não ia pegar essa carta de nome que ela tinha pegado, porque ele já sabia que o nome dele era Leolesha. E como não dá pra acumular uma carta atrás da outra, ele só teria desperdiçado o turno dele. Aí ela fica curiosa e pergunta o que ele perguntaria se ele conseguisse a carta Coringa. E ele fala que ele ia perguntar por que você fica aqui e não volta pra elementos. E por que escolheu ele, já que tem muitos apóstolos melhores que ele. Aí ela fala que ele é o único iniciante que tem 3 vitórias, e no último século teve poucos iniciantes que foram tão longe. E ela quer zerar o jogo dos deuses com ele. Então ela revela que veio pra cá brincar com os humanos, mas parece que só dá pra vir de elementos pra cá. E não o contrário, ou seja, ela não consegue voltar pra elementos. Aí ele fica um pouco desesperado, mas ela fala, tá tudo bem, é só jogar o jogo dos deuses e ganhar. Aí ele pergunta pra ela, então você sabe o que é a celebração? Ela fala que é claro e que a teoria dos humanos estava quase certa. Os deuses vão realizar um desejo seu, só que não era só isso. Você pode pedir centenas, milhares de coisas, o quanto você quiser. Então ela pega a mão do Fei e sai correndo. E já vai direto pro portão divino que vai pra elemento, falando que ela não aguenta mais esperar, que ela tava esperando um humano como ele. E o jogo dos deuses deles tá pra começar. E então corta pra elementos, eles já estão no meio da cidade sendo perseguidos por um gigante de pedra. Então tá certo, hora do pega-pega dos deuses. Vamos começar. Mas antes, vamos voltar 10 minutos no passado pra entender melhor o que tá acontecendo? O Fei e a Leolesha chegam em Elementos e o Fei fala que ele nem falou ainda se vai se aliar a ela ou não. Então eles encontram um grupo de apóstolos e eles já estão no meio de uma prova. A Asta reconhece o Fei e fica surpresa de ele estar aí. Então ele fala que arrastaram ele pra ali. Então o pessoal vê a Leolesha e fica um pouco assustado, porque ela é uma deusa, né? Mas ela fala que só vai participar do jogo, então veio ajudar. Então chega um bichinho chamado Mip. Ele é um bicho que mora no território do deus Titã. Então o careca percebe que a prova já vai começar e fala pros outros apóstolos iniciarem as filmagens. Então eles jogam os drones pro alto e a prova começa a ser transmitida pro mundo inteiro. Então o Mitch fala que eles estão em 18 e começa a explicar as regras do jogo. Nos últimos 30 anos houve 23 confrontos contra o Deus Titã. A taxa de vitória com essa quantidade de pessoas é de 14%. E eles falam que se for um jogo de batalha como normalmente é, eles vão ter vantagem porque eles estão com a Leolesha Sama. Mas o Mip fala que o mestre Titã já cansou de jogos de luta. O jogo de hoje vai ser pega-pega dos deuses. Então Fei pergunta se é como se fosse um pega-pega normal. E ela fala que sim, que eles vão precisar fugir do Deus Titã dentro do campo quadrado. Então Fei pergunta se como é um pega-pega normal, se todos eles forem pegos, eles perdem, certo? E o Mip fala que essa é uma das condições pra perder. E a Leolesha fala que então eles têm outro jeito pra perder. O Mip fala que pra vencer esse pega-pega dos deuses, a chave é se manter em fuga. Mas pode acontecer de conseguir fugir e mesmo assim perder. E fim da explicação, porque parece que o Titã não aguenta mais esperar. Então ele já quebra um prédio gigantesco em cima deles. Então eles estão todos fugindo juntos, mas começam a pensar que não dá pra fugir nem com magia de voar, porque o Titã é muito rápido. Então decidem se espalhar e se misturar com as sombras. Eles começam a pensar que é melhor se esconder num prédio, então a Asta sai correndo pra um prédio. Porém o Fei fala que essa é uma ideia horrível e no meio do caminho fala pra ela voltar, porque ele sabe nossa localização aproximada. Então o Deus Titã já tá em cima da Asta e pisa nela com tudo, e esmaga ela. Então ela morreu? Não, por algum motivo ela tá completamente ilesa. Só que a metade de cima do corpo dela fica vermelho. E ela começa a atacar os outros porque ela não consegue mais controlar o corpo dela. E o Fei começa a se perguntar se isso é realmente um pega-pega.
Porque é claro que eles têm regras secretas, então é uma disputa de sabedoria com um deus. Então a Asta acerta 3 com a magia dela, e o Titã vai lá e pisa no vice-capitão. Então ele fica vermelho, mas por algum motivo os outros 2, que também tinham sido acertados pela magia da Asta, também ficam metade vermelho, mesmo sem ser tocadas. Então o número de participantes, que estava 18 manos contra um deus, agora é 14 manos contra 5 de time de deus praticamente. Então o Titã para de perseguir o Fei e a Leolecha e vai pro outro lado. Então eles começam a pensar nas condições de vitória, porque a Asta ainda não foi eliminada, porque se você perder, você volta pro mundo intacto. E por que só a metade do corpo é tingida de vermelho? Então ele e a Leolecha percebem algo. E eles estão tão sincronizados que nem precisam falar um pro outro o que é. Então eles se escondem da Asta e quando conseguem fugir, o Fei pega ela por trás e enfia uma lata de lixo na cabeça dela. E a Lecha toca ela na parte de baixo. Então ela voltou pro lado dos humanos. Porque se existe uma regra secreta que faz você ir pro lado dos deuses, também deve existir uma regra secreta que faz você voltar pro lado dos humanos. Então o Titã, agora que sabe que ele sabe das regras, não vai mais poder ignorá-las e vai pra cima deles. O Fei manda a Asta se esconder e a Lecha fala que provavelmente o Titan deve estar feliz, porque o Fei entendeu o jogo dele. Então eles começam a se perguntar como vão ganhar, porque o Mip falou que eles podem perder mesmo se continuar fugindo. Então vitória por limite de tempo talvez seja algo improvável. E também não tem um indicador de tempo. E a Lecha do nada fica feliz porque eles pensam iguais. Ele entende o que ela tá falando e mesmo assim leva o jogo a sério. E então eles se deparam com todos os humanos. Eles já foram todos pegos, menos os 2. Então o Fei e a Lecha entram num prédio enquanto estão numa ponte que conecta 2 prédios. A Lecha vai lá e destrói a ponte com uma pernada só pra não deixar os outros passarem. É um pouco apelão ter um deus do seu lado, eu acho. Então a Lecha começa a falar que pelo menos queria uma ajudinha, porque todos os humanos agora estão do lado de Deus. Então o Fei percebe alguma coisa. Ele fala, é isso, Lecha. Então é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que trocar de lado. E ele fala que entendeu tudo, fala que tem um terceiro jogo nesse pega-pega dos deuses. Pega-pega, esconde-esconde. Então ela entende tudo. E de novo não falam nada pra gente, né? Eles se entendem sincronizados, menos a gente. Então decidem se separar. A Lecha vai atrair eles pra fora e o Fei vai lá pra cima. Ela fala que vai pegar 8 deles, mas o Fei fala que só 7 é necessário. Então ela pula do 30º andar e cai no chão como se não fosse nada, né? Porque é uma deusa. Então o Fei chega no topo do prédio e dá de cara com o Titã. Ele fez os apóstolos entrarem no prédio pra empurrar ele pro teto. E enquanto isso ele quebrava todos os prédios em volta pra esse ser o último prédio e ele acabar com o jogo com as próprias mãos. Então acaba dando um socão no nosso menino Fei. A Asta fica preocupada olhando de longe, mas a Lecha só dá um sorrisinho. Então o Fei tá lá tranquilo na verdade, sem ser transformado nem nada e fala, fim de jogo, todos os prédios foram destruídos. Porque mesmo pela regra do pega-pega dos deuses, ele não é considerado incapacitado. Então ele não vira o servo dele por causa do Arise dele, que é de não morrer. Ele retorna ignorando tudo, por causa da regeneração suprema. O nome do Arise dele é o favorito de Deus. Só que mesmo assim ainda é 3 humanos contra 16 de Deus, então por que os deuses não ganharam? Então Fei fala que o jogo interno que ficou oculto até essa hora é Reverse. A premissa que o Mip apresentou pra gente foi que era um pega-pega, mas na verdade a cidade era um tabuleiro. Deus aparece e os humanos fogem, os subordinados de Deus surgem e as pessoas os salvam. O Deus joga primeiro e depois é a vez dos humanos. E quando a pessoa é tocada, a parte superior do corpo volta, então é como se a peça virasse. Então claramente tem turnos e o lado vira conforme o contato. E o único jogo que se encaixa nisso é o Reverse. O Reverse acaba quando o tabuleiro fica cheio. Só que no caso deles é quando o campo é destruído e você não pode mais jogar. E agora só resta ver quem tem mais peças, os humanos ou os deuses. Então ele só tem uma condição pra vencer. A reação em cadeia. Quando o Titã encostou no capitão, as outras 2 pessoas que estavam perto dele também foram transformadas em servos de Deus. E o objetivo do Fei agora indo pra cima era chamar a atenção do Titã, porque a Lecha vai fazer o mesmo truque, agora com os humanos. Então a Asta, que estava escondida, aparece e usa o mesmo feitiço de antes pra jogar todos os humanos que eram servos de Deus na parede. Então a Lecha vai lá e encosta neles e agora todos são revertidos. Por isso que só precisava de 7, agora é 10 humanos contra 9. E como o jogo acaba quando todos os prédios são destruídos, eles ganharam. E o Titã abre a boca pra falar que não tem nenhuma objeção. Então pega-pega dos deuses contra o deus da terra Titã, depois de 3 horas e 31 minutos, vitória do lado dos humanos. Então o Fei volta pro mundo dos humanos e tá lá na sala da Miranda. E ela fala que fazia 35 dias que os humanos não ganhavam, e que ela foi a maior audiência do mundo ontem. Então ela pergunta pro Fei como é que foi a parceria com a Leolecha e ele fala que foi incrível, que ela entendia tudo só de olhar nos olhos dele. Ele fala que é provavelmente porque ela é uma ex-deusa, mas a Miranda fala que só deu certo porque era ele e a Leolecha. Então a Miranda começa a falar que antes do Fei chegar, a Lecha ficava jogando sozinha o tempo todo, porque ela não tinha oponentes. Não importa o jogo, ela era forte demais. E o Fei começa a se lembrar dele jogando sozinho quando era criança. Então ele vai pro quarto da Lecha, ela tá lá revendo a partida de ontem. E fala que já assistiu 4 vezes. Então pergunta pro Fei qual que é o desejo dele. A recompensa que ele quer ganhar dos deuses. Porque ela quer voltar a ser uma deusa. Então ele fala que quer encontrar a pessoa com quem ele jogava o tempo todo quando era criança. É a pessoa que ensinou tudo que ele sabe sobre jogos. Eles jogavam o tempo todo, dia e noite. Mas do nada, um dia ela sumiu. Então ele queria encontrar ela pra falar obrigado.
Ele fala que ele não sabe nem o nome dela, nem a voz dela, nem o rosto dela. Só sabe que ela tinha os cabelos vermelhos, igual o da Leolecha. O Fei até fala que ele tinha pensado que elas tinham alguma ligação. Então a Lecha dá uma risada e fala que ficou presa no gelo por 3.000 anos, então isso é impossível. Mas ele continua pensando que encontrar a Lecha, que é igual à mulher do passado dele, pode ser obra do destino. A Lecha decide formar uma equipe com o Fei. E ela já quer desafiar um deus de novo, mas a Miranda não deixa. Então o Fei já falou que explicou pra ela que 2 pessoas não alcançam o número mínimo de participantes. Aí a Lecha pergunta qual que é o número mínimo de participantes então, e o Fei fala que ela, melhor do que ninguém, sabe. E do nada a Miranda corta o assunto perguntando pro Fei o que ele acha da roupa dela. É um pijama, ela finalmente achou que poderia dormir depois de trabalhar à noite. A falta de sono é inimiga da pele de todas as mulheres. Os últimos que cometeram esse erro estão limpando o pátio há cerca de um mês. Então ela começa a explicar pra Lecha que a corte arcana determina que um grupo tenha pelo menos 10 pessoas ou mais. Porque se analisar os últimos anos, a taxa de vitórias de grupos com menos de 9 pessoas é de menos de 4%. E com uma pessoa a mais já aumenta pra 9%. E se forem 20 pessoas é de 11%. E a Lecha fala que se for pra colocar gente que não gosta de jogar, melhor ficar só ela e o Fei. Então a Miranda fala que se esse for o caso, eles podem formar uma aliança com times que tenham pouca gente. E ela vira pro Fei e fala, conto com você pra achar bons apóstolos pra Lecha. Aí o Fei fala que isso é trabalho deles, mas ela fala que eles também têm que procurar amigos. Afinal, o responsável daqui é um amador, ele só consegue achar apóstolos excelentes. Dia seguinte, a Lecha e o Fei estão observando a sessão de consulta. Porque a maioria das aplicações para a equipe são digitais, mas tem alguns problemas que não podem ser resolvidos assim. Além de que pode aparecer algum apóstolo procurando o time ali. Mas enquanto isso, ele dá uma fuçada nos contatos dele e liga para uma equipe chamada Blaze. Ele fala com o Capitão Ashland, que fica bem animado de ver o Fei. Aí o Fei fala que tá procurando um time e antes dele terminar de falar, o Capitão Ashland fala que ele é muito bem-vindo. Aí ele cita que tá com a Leolecha também e o Ashland desliga na cara dele. O Fei liga de volta pra ele e o Capitão pergunta se não pode ser só ele e começa a falar do incidente sangrento da deusa. Uma vez, uma certa equipe perdeu para os deuses e estava bem frustrada. Aí eles ficaram meio bêbados e saíram gritando que esses jogos eram pura bobagem, insultando os deuses. A Lecha estava passando ali por perto e depois disso, os 12 apóstolos que estavam ali foram parar no hospital. Então a Lecha dá uma esquivada falando, eu não tenho nada a ver com isso, senhor. Ela só deu uma batidinha no ombro deles. Aí o capitão continua falando que ela tem uma aparência de uma garota bonita e tal, mas ele preferia até que ela tivesse um pouco mais de peito. Aí a Lecha começa a explicar que o tamanho do peito varia de pessoa pra pessoa. Quando ela escolheu aquela aparência, ela não sabia do que os homens gostavam. Mas mesmo na civilização antiga, tinha rumores de que ela tinha peito pequeno. E ela pensou seriamente em queimar o mundo inteiro. Então agora o Fei tá indo atrás de uma analista. Uma pessoa que analisa o conteúdo do jogo. Porque hoje em dia os times que enfrentam os deuses têm técnicos, analistas, tudo virou padronizado. Então ele liga pra Capitã Yuki. Ele chega perguntando se eles estão precisando de gente e ela fala que tem muita gente que gostaria de entrar no time, mas não consegue. Só que pro Fei ela pode fazer uma forcinha. Aí ele cita se tem um lugar pra Leolecha também e a Capitã começa a surtar. Ele olha pra Lecha e ela já se esquiva falando, é um mal entendido, senhor. Aí o Fei fala que esse jeito de falar dela já entrega que tá mentindo. Então a Lecha começa a explicar que nesses últimos 6 meses ela ficou bem à toa, então ficou praticando jogos de batalha com humanos no Coliseu no subsolo. Aí ela fala que uma das primeiras foi essa Yuki, e a Lecha na época não sabia controlar direito os poderes dela ainda. Aí a Lecha até fala que foi visitar ela no hospital, só que ela gritou e desmaiou de novo. E o pessoal chamou esse episódio de O Incidente do Deus que Mata 2 vezes. Ela pede desculpa, mas o Fei no fundo entende, porque sabe que ela ficou lendo nesse último tempo conhecimentos humanos pra tentar entender os humanos. Aí ele desiste um pouco da ideia de entrar numa equipe já formada, e começa a falar pra eles formarem sua própria equipe pra pelo menos se entenderem, e com pessoas que tenham boas habilidades, como por exemplo o teleporte, e na frente deles desce alguém usando esse poder. A Lecha fala que ela provavelmente veio do andar de cima e o Fei fica impressionado. Então eles observam a menina indo pra sessão de consulta e a menina, Pearl Diamond, quer se aposentar a partir de hoje, e a Lecha automaticamente queima a carta dela. E a menina até reconhece que são o prodígio Fei e a deusa Leolecha. Aí o Fei começa a falar que eles estão procurando por uma companheira e ela não quer ouvir de jeito nenhum, então o Fei fala, então vamos comer um parfait ali. Aí ela muda e aceita bem facilmente. Ela é a Pearl Diamond, tem 16 anos, ganhou uma vez e perdeu uma vez no jogo dos deuses. E o parfait tá muito bom. O Fei pergunta sobre o teleporte e ela fala que é o Arise dela, que ela mudou o nome pra A Errante. E o Fei começa a se perguntar como é que uma pessoa com uma habilidade dessa quer se aposentar só por causa de uma derrota. Porque uma apóstola é como um jogador de esporte profissional que treina todo dia. Ele fica famoso, se torna um herói, as pessoas pedem um autógrafo e tal. Mas se perder 3 vezes, tudo isso já era. Por isso todos são desesperados pra vencer. Então ele encontra a ficha técnica da Pearl. E nesse meio tempo ela comeu 35 porções de parfait. Aí o Fei pergunta pra ela se aquilo que tá na ficha técnica dela é o motivo dela querer se aposentar. Então ela explica que a equipe perdeu por causa de um erro dela. Ela trocou de posição com o capitão. Ela consegue usar 2 tipos de transferência. O teletransporte pra ir de um lugar pro outro e a troca de posições como que ela tava fazendo com o parfait. Naquela partida, a regra do jogo era só proteger o líder. Ela ficou com tanto medo quando sentiu que podia ser esmagada que acabou ativando o poder por puro desespero. E ela começa a explicar que a troca de posições não é tão bom quanto parece. Ela não consegue fazer a troca se não tiver tocado no objeto por pelo menos 3 minutos antes. E ela erra até pra medir esse tempo.
E naquela partida tinham companheiros que estavam na sua última chance e tiveram que se aposentar. E ela fala que a única vitória dela foi graças ao time dela. Aí a Alexa fala que ela tá subestimando os deuses. Um time com um peso morto jamais venceria uma partida contra um deus. Então ela estende a mão falando que ela e o Faye não vão culpar ela. Mas a menina se levanta, pede desculpas e fala que já decidiu se aposentar e sai por um portal. Mas o Faye começa a se lembrar do passado dele e decide ir atrás dela. Se acabar ali, ela vai ter medo de jogos pelo resto da vida. Então eles vão pro dormitório dela. Ninguém atende, mas a porta tá destrancada. E ô mania desses animes de entrar em qualquer porta que tá destrancada, hein? Aí o Faye começa a imaginar que ela já entregou o quarto e entra correndo. Só que ele entra e obviamente ela tá se trocando. E a Faye cai desolada no chão porque é grande. É muito grande. E pula pra cima dela pedindo metade. Aí já um pouco depois a Pearl tá explicando que como ela costuma usar portais, ela não fecha direito a porta. Já deve fazer meio ano. Aí o Faye pede desculpas por ter visto e ela fala: por favor, então assuma a responsabilidade e me faça feliz pelo resto da vida. Mas ela tá brincando e começa a falar que já conhecia o Faye porque estreou junto com ele. E ela admirava muito ele por já ser muito bom. E ela só seria um fardo pra equipe dele. Aí o Faye vê um monte de sacolas de compras ali do lado e pergunta o que é aquilo. E a Pearl fala que foi pedir desculpas pros colegas de equipe dela, mas eles não aceitaram. E que ela não era digna de ver o capitão que não tava ali. E a Alexa começa a ficar irritada porque nem ela e nem eles entendem. Ganhando ou perdendo, o certo é dizer: foi divertido, vamos jogar de novo. O natural é que um deus ganhe num jogo de deuses. Não é justo colocar toda a culpa em uma só humana. Por mais que, com todo respeito, a nossa menina dos peitos grandes Pearl, foi culpa dela, né? Ela só protegeu o capitão e ela trocou de lugar justamente com o capitão. Então o Faye fala pra ela limpar o nome dela, que é pra eles irem com a equipe Inferno, a antiga equipe dela, no próximo jogo dos deuses que eles desafiarem. Que eles três vão ajudar a antiga equipe dela. Uma derrota é frustrante, ela ainda tem o direito de desafiar os deuses, de se vingar. Ele fala que só vai pedir essa vez e não vai mais insistir depois. Então a Pearl fica emocionada e fala que vai participar. Aí já no dia do jogo eles estão lá na sala de espera e tá todo mundo encarando a Pearl. E a Miranda fala que infringiu as regras pra contar pro Faye o dia em que eles jogariam. Então é bom que eles ganhem, ela só fez isso porque eles são especiais, eles atraem visualizações. Então eles entram no portal. E do nada eles já estão no meio do céu. O Faye vê alguma coisa dentro das nuvens e lembra de um episódio onde todos os apóstolos morreram sem poder fazer nada. Ninguém nunca ganhou o desafio contra o deus do desespero, Uroboros. Eu confesso que esse anime aí, quando tá não na parte dos jogos, não é muito legal de assistir, né? Convenhamos. Mas, né. Comenta aí o que vocês acharam, deixa o like, se inscreve no canal e tal. Vai ser muito maneiro ser um apóstolo. Adrenalina enfrenta Deus. Mas é isso. Deixa o like de novo aí, se inscreve no canal, é isso. Valeu, falou, tchau.